Olá, tudo bem? Novamente aqui com vocês, Lázaro, falando do Nepal, gravando essa aula especial para vocês. Gente, um abraço para vocês, quero agradecer vocês por estar aqui comigo nesse momento especial e aprendendo mais sobre missão. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Essa aula hoje é a respeito do Espírito Santo de Deus e a capacitação dele para cumprir com o propósito, para cumprir com missões. É muito importante vocês entenderem isso. Vamos entender um pouquinho do contexto. Nas outras aulas, nós falamos um pouco a respeito de Moisés. Moisés, quando teve um encontro com o Senhor no Monte Airobe, onde ele viu o fogo, e o fogo ali capacitava Moisés para cumprir com o propósito a qual Deus destinou para ele. Gente, é muito interessante a gente aprender sobre isso, é muito importante a gente entender sobre isso. Existe uma frase no contexto missionário que diz que missão sem o Espírito Santo é turismo. É simples assim. O Espírito Santo, você ser banhado pelo Espírito Santo, você receber o Espírito Santo de Deus, quer dizer que você está recebendo a capacitação de Deus para cumprir com um propósito, tá bom? Não apenas no contexto missionário nas nações, mas em todo o contexto, porque se a gente parar para perceber, se a gente parar para entender, toda a nossa vida é uma vida que ela precisa expressar a vontade de Deus, a manifestação da glória de Deus. Deus te chamou para realmente isso, para que os seus atos e a sua vida seja ali uma prorrogação ou uma manifestação da glória de Deus. É para isso que Deus te chamou, é para isso que nós estamos aqui no Nepal, é para isso que você vive, é para isso que você está ouvindo essa aula, é para que você compartilhe da glória de Deus aonde você estiver, tá bom? Esse é um contexto importante para entendermos. E vem aí, e quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá a capacidade de nós conseguirmos levar essa glória aos confins da terra, ou ao nosso trabalho, ou à nossa casa, ou à nossa família, aonde nós estivermos. Uma coisa que é muito pouco falada ou muito esquecida é que o Espírito Santo de Deus é aquele que Jesus prometeu que nos enviaria para ser o nosso auxiliador. Gente, isso é muito sério, porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós estamos tendo a companhia de Deus conosco. É Deus na nossa vida. É a mesma situação de que se Jesus estivesse do nosso lado. O Espírito Santo, Deus e Jesus, ele é uma só pessoa. Ele trabalha de uma só forma. Ele tem o mesmo objetivo. E sempre é levar a glória de Deus e dar a glória a Deus. É sempre esse o nosso objetivo também nas nações da terra. Então, para você entender, olha só que interessante, eu gosto sempre de contar essa história. Se você vê Moisés, quando ele teve um encontro com o Senhor no Monte Airobe, lá em Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 10, você vai perceber que Deus ele usa o advento do fogo para ter um encontro com Moisés. E quando Deus ele usa o advento do fogo, você vai perceber que Moisés primeiro ele vê uma sarça ardente em fogo, e para ele aquilo era muito curioso, porque aquela sarça, aquele arbusto, por mais que ele estava ardendo em fogo, era um fogo sobrenatural, era um fogo divino, era um fogo de Deus, porque o fogo não consumia, não destruía, não levava aquele arbusto, não levava a sarça ao processo de cinza, ao processo de destruição. Então o Espírito Santo de Deus, naquele momento ali, estava se mostrando para Moisés através do advento do fogo. Então Moisés, ele teve primeiro um encontro com o fogo, e você vai ver essa Shekinah, você vai ver esse fogo de Deus, você vai ver esse fogo caminhando com Moisés ali também no deserto. A palavra de Deus diz que à noite existia ali uma tocha de fogo que mantinha as pessoas ali aquecidas. E de dia havia uma nuvem que tampava do sol escaldante do deserto. Então Moisés, ele teve sempre esse encontro com o fogo, esse encontro com o Espírito Santo de Deus, que deu ele a capacidade para que ele pudesse ir e tirasse aquele povo do deserto, tirasse aquele povo do Egito, melhor dizendo. Tirasse aquele povo do domínio de Faraó, aquele povo que vivia 400 anos escravizado ali pelo domínio de Faraó. Mas o interessante de tudo não é isso.
o mais interessante, como eu já disse, a Bíblia, ela trabalha com o processo de revelação progressiva. Não vamos entrar muito nisso, porque existem aulas aqui que falam sobre isso, falam sobre esse contexto bíblico, falam sobre essa pregação, esse lado da pregação, da exegese, da homilética, mas nós não estamos aqui para entrar nesse contexto, mas eu quero que você entenda, porque o que nós fazemos aqui é a luz das Escrituras. Então essa revelação progressiva de Deus, essa forma que Deus ele age de revelar, e revelar ali progressivamente, ou como as pessoas em forma de caracol ou aspiral, essa revelação que ela começa ali num contexto central e depois ela vai se expandindo, você vê muito isso também nas cartas de Paulo, você vai ver Jesus, quando Jesus ele chega, ele tem ali toda uma vida junto com os discípulos e ele ensina tudo o que ele podia ensinar para os discípulos, ele caminha com os discípulos, ele anda com os discípulos em contextos de vida extremamente importantes, ensinando para os discípulos aquilo que Deus estava querendo fazer na humanidade. Jesus era ali aquele porta-voz de Deus, Jesus era o próprio Deus encarnado que se fez carne por nós, habitando na terra e ensinando 12 homens a cumprir com um propósito, a cumprir com algo que estava acima do entendimento deles, de levar a glória de Deus, de compartilhar dessa glória de Deus. E Jesus então andou sobre as águas junto com os discípulos. Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Jesus, ele ressuscita Talita. Jesus, ele ressuscita aquela menina. Jesus, ele tem esse processo, essa vida toda junto com os discípulos. Jesus, então, ele carrega sobre os seus ombros um madeiro. E naquele momento ali, ele carrega sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas os discípulos já tinham todos andado com Jesus. Jesus já tinha ensinado tudo que ele podia ensinar para os discípulos. E os discípulos estavam aptos, sim, a cumprirem, a levarem essa glória de Deus às nações, e serem missionários, serem apóstolos, levarem o evangelho como eles fizeram. Mas o interessante é que vem a carta que Lucas dá seguimento, a carta de Atos. E em Atos ali, você vê Lucas dando seguimento ao evangelho de Lucas, né, do seu próprio evangelho, com sua maneira de dizer, com a sua forma expressiva de falar. E você vai entender que a partir de Atos capítulo 6, versículo 1, capítulo 1, versículo 6, você vai entender que ali Deus então Jesus começa a falar com eles que estava vindo alguém que ia capacitar eles para cumprir com tudo aquilo que eles já haviam aprendido, que seria o Espírito Santo, a explosão, o dunamis na vida deles. Meus irmãos e minha irmã, não dá forma de fazer missão sem o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que capacita, é aquele que vai nos levar a um patamar de caminhar junto com Jesus, fazer a mesma coisa que Jesus fez, expressar e levar e compartilhar a glória de Deus. E você vai perceber isso através do derramar do Espírito Santo de Deus a partir de Atos capítulo 2. E ali você vê Pedro se levantando e com a pregação onde ele salva milhares de vidas. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que vai dar a combustão, aquele que vai dar a energia, aquele que vai estar com você fazendo sinais e prodígios, te ajudando, te auxiliando nesse sentido. Estando com você dando o dunamis do Espírito, a explosão, a força. Olha, eu passei por muitas coisas aqui no Nepal. E eu me lembro de uma viagem que eu fiz, e essa viagem eu aproximadamente demorei umas 6, 7 horas de veículos para chegar nessa vila. É uma vila próxima, 6 horas aqui no Nepal, de ônibus ou de carro, é 120, 140 quilômetros. Então quando eu cheguei nesse lugar,
eu lembro muito bem da experiência que eu tive, essa experiência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando eu cheguei nesse lugar, eu me lembro que era um contexto missionário bem, como a gente diz aqui, raiz. E nós fizemos ali uma cruzada. E nós ficamos o dia inteiro ali naquela igreja. O único pregador que tinha era eu. E a nossa equipe aqui do Nepal nos ajudando nos louvores. Auxiliando, nos ajudando. E o Espírito Santo de Deus comigo ali, me dando direção. Preguei 3 horas de manhã, meus irmãos. Depois eu preguei mais 3 horas à tarde. Então foi quase 6 horas de pregação num só dia. Aqui no Nepal é muito comum os pregadores pregarem por horas. Nós recebemos tão poucos pregadores aqui, e a vontade desse povo é tão grande em aprender, que geralmente quando nós começamos a ministrar e vem outros pregadores, a gente fala, pode ficar à vontade, é no mínimo 1h30 de pregação, porque nós precisamos absorver o máximo daquela pessoa, porque aquela pessoa vai estar indo embora, vai estar indo para um outro contexto. E naquele momento ali eu tinha pregado, nós tínhamos ministrado, e eu sentindo uma presença absurda do Espírito Santo de Deus ali junto conosco. Eu me lembro que o Espírito Santo falou comigo assim, Lázaro, agora você vai orar por cura. E naquele momento eu pensei, eu falei, olha, eu nunca orei por cura. Eu sempre tive uma restrição muito grande. Eu nunca me sentia que eu tinha essa autoridade de orar por cura. E naquele momento eu me lembro como se fosse hoje. Eu chamei todas as pessoas que estavam doentes num ato de fé. E chamei todas aquelas pessoas para estarem comigo ali em cima do púlpito e falei, quem está doente aqui? Meus irmãos e minha irmã. Aquela igreja no meio de uma savana, no meio de uma floresta, totalmente isolada, com pouca eletricidade, com muita pouca tecnologia. Eu me lembro ali daquele momento, e é um dos momentos mais inesquecíveis da minha jornada missionária até hoje. E aquelas pessoas subiram em cima do púlpito. E quando aquelas pessoas subiram no púlpito, meu querido e minha querida, eu senti muito de Deus, de ministrar realmente ali o fogo de Deus, o dunamis, a explosão do Espírito Santo de Deus sobre a vida daquelas pessoas. E naquele momento ali foi um despertar do Espírito Santo de Deus naquela igreja. E eu lembro que eu orei por todas as pessoas enfermas. E eu lembro que eu tocava nas pessoas, meu querido, minha querida, eu não sentia nada. Eu não sentia nada, eu não sentia arrepio, eu não sentia calafrio, eu não sentia nada, absolutamente nada no meu corpo. Mas eu estava ali em processo de obediência. Aí que tá, muita gente acha que para obedecer a Deus ele precisa sentir algo. Mas nós não caminhamos por sentimento, nós caminhamos por fé. E naquele momento ali eu estava caminhando por fé. Mesmo eu não sentindo nenhum poder nas minhas mãos, eu só orava, só impunha as mãos, eu não sentia nada sair das minhas mãos, porque não era eu que estava ali fazendo com que o milagre de Deus acontecesse, era o próprio Espírito Santo. Missão é assim. Missão você não anda, você não faz por sentimento, você faz por obediência. Viver com Deus é assim, você não faz por aquilo que você está sentindo, porque os nossos sentimentos, o salmista mesmo disse, olha, sonda meu coração, sonda a minha vida. Ou porque a alma você está abatida dentro de mim. Porque o sentimento, ele é sorrateiramente enganoso. E no mesmo naquele momento eu sem sentir nada, eu só orava. Eu lembro que cada pessoa que eu impunha a mão, aquelas pessoas mergulhavam-se em lágrimas. E mergulhavam-se em lágrimas e de repente começavam a falar. E falar assim, de uma forma sobrenatural em línguas. E Deus ali moveu, meu querido e minha querida. E eu ali tendo aquele encontro com o Espírito Santo de Deus e aquelas pessoas tendo ali a vida transformada por Ele. Você consegue compreender esse contexto? Você consegue compreender isso?
Eu me lembro que eu, sem entender muita coisa, não entendia o nepalês naquela época, meu inglês também não era tão bom assim. E aquelas mulheres começaram a falar, começaram a orar, começaram a chorar, começaram a se entregar, os homens também. Eu lembro que tinha um cara que ele tinha um problema severo na mão, a mão dele era muito danificada por um acidente, e aquele cara foi lá e nós impomos, colocamos as nossas mãos sobre a mão daquele homem, a mão daquele homem foi totalmente restaurada aos nossos olhos. E eu, assim, sem entender muita coisa, eu falei com as pessoas, por favor, voltem para lá, voltem para os seus lugares. E eles voltaram para os lugares, sentaram no chão, e choro, e lágrima, e muitas pessoas correram para fora da igreja, e foram andando nas vilas e subindo as montanhas, eu sem entender o que estava acontecendo. Eu lembro que faltava 20, 30 minutos para terminarmos o nosso trabalho ali, eu já estava exausto. Muito cansado. E naquele momento, eu pedi então ali, falei, gente, alguém que tiver ali que contar o testemunho, nós estávamos extasiados com aquilo que tinha acontecido na vida daquele homem. Falei, por favor, levanta quem foi curado. Todos, absolutamente todo mundo que foi para cima pedir oração por mim e para nós ali naquele momento foi curado. Todos eles. E naquele momento eu tive um encontro com o Espírito Santo de Deus e eu entendi por que o Espírito Santo é a pessoa importante na vida de um missionário. Porque sem ele eu nunca conseguiria fazer isso. Sem ele nós nunca conseguiríamos trabalhar em missão. Sem o Espírito Santo de Deus você não consegue cumprir com o seu propósito. Era isso que aconteceu com os discípulos. Se você perceber, os discípulos ainda tentaram fazer algo sem o Espírito Santo de Deus. Jesus falou, espera para que vocês sejam revestidos de poder, não vai a lugar algum, enquanto vocês não receberem o poder de Deus, a explosão, o Espírito Santo de Deus. E os discípulos ali tentaram a sorte e tiraram um homem para colocar no lugar de Judas, está lá em Atos capítulo 1, você pode ler, e a sorte caiu em Matias, e eles escolheram Matias como sucessor. Mas mais para frente você vai entender que o propósito de Deus para colocar no lugar de Judas como sucessor, como aquele para se tornar entre os 12 apóstolos, era Paulo. Os discípulos então fizeram um ato falho aos nossos olhos. Um ato que não fazia sentido, porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus, porque eles não tinham a explosão, não tinham aquilo que dava a combustão, a energia, que dava para eles o foco, e tudo que eles fizessem sem o Espírito Santo de Deus não vigorava, não vivia. É assim que acontece na nossa vida, meu querido e minha querida. Talvez você está aí vivendo uma vida e você não consegue cumprir com o seu propósito, você não consegue ter uma vida, você não consegue viver, você não consegue fazer nada, nada dá certo, nada prospera, você não entendeu ainda o seu propósito, você não entendeu ainda o seu chamado, mas além disso você ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus para cumprir. Olha, eu faço um apelo para você que tem esse chamado missionário, não vá para as nações sem o Espírito Santo de Deus. Não vá para as nações sem o Espírito Santo de Deus, porque você vai estar fazendo turismo. Você vai estar fazendo o turismo. Você não está fazendo o propósito de Deus. Isso é muito drástico. Nada contra fazer turismo, mas não perca o seu tempo fazendo algo que você acha que está fazendo para Deus. E mais para frente, você pode receber do próprio Jesus falando, você não fez nada para mim, afaste-se de mim. Você não fez nada por mim, porque você não tinha ali o Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu na vida daqueles apóstolos. Só então, depois de eles receberem o Espírito Santo, a língua como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, eles começaram a orar, só depois daquilo, Deus levanta Pedro, e Pedro faz uma oração para salvar milhares. O Espírito Santo de Deus é aquele que facilita muito a nossa vida aqui. Mas facilita muito. Porque é através do Espírito Santo de Deus, através de receber poder do alto, é que nós conseguimos fazer isso aqui, meu irmão e minha irmã. Nenhuma célula, nenhuma conversão, nem o trabalho mais fácil que a gente acha que é fácil, ele poderia ser feito sem a presença e o controle total do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E uma obra sem o Espírito Santo é obra morta.
Uma vida sem o Espírito Santo de Deus não é uma vida. Você está só passando o tempo. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai te capacitar, não apenas seguir, logicamente, que isso engloba tudo, seguir um caminho para as nações da terra, mas o Espírito Santo de Deus vai te capacitar a ter um relacionamento com Deus e você compartilhar a glória de Deus aonde você pisar. Aonde você pisar. Antes de qualquer coisa, antes de prosseguir com essa aula, tenha um encontro e seja cheio do Espírito Santo de Deus aonde você estiver. Antes de você tentar fazer qualquer coisa na igreja, antes de você tentar fazer qualquer coisa na sua comunidade, antes de você tentar fazer qualquer coisa aonde você quiser fazer para o reino de Deus, tenha um encontro com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te dar força para isso. É Ele que vai te dar força para isso. Sem o Espírito Santo de Deus você não consegue. Não consegue. Não consegue. Eu, quando tenho alguns encontros aqui no Nepal com pessoas, igual quando nós conversamos com muçulmanos, quando nós conversamos com hindu, quando nós conversamos com budista, e quando eu sinto de pregar para eles num contexto objetivo, porque geralmente é sempre uma caminhada, mas às vezes Deus fala, vamos quebrar esse negócio, vamos direto ao assunto, porque gasta-se tempo para salvar uma pessoa que vem de uma maioria muçulmana, hindu ou budista. Mas geralmente Deus fala, vamos quebrar, vamos direto ao assunto, aí eu prego. Aí entra em mim o trabalho evangelístico. Quando isso acontece, eu só consigo fazer isso se o Espírito Santo de Deus estiver comigo. Porque se o Espírito Santo não tiver, aquele ali pode ser minha última pregação. Eu posso perder a minha vida ali, eu posso ser preso, eu posso ser assassinado, pode acontecer qualquer coisa. Mas se o Espírito Santo está comigo, e quando ele sempre teve, graças a Deus por isso, a gente tem êxito, a gente consegue trabalhar. Nós conseguimos entrar em comunidades totalmente fechadas, nós conseguimos entrar aqui dentro do Nepal, dentro de monastérios, já consegui pregar para monge, já consegui pregar para os muçulmanos radicais, já entrei dentro aqui de campos de refugiados extremamente fechados, que não aceitam ajuda. Já entrei dentro aqui, já conversei com líderes religiosos extremamente importantes, sacerdotes hindus, já comi com eles, já sentei com eles e já falei de Jesus para eles. Tudo isso porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Meu irmão e minha irmã, olha só, eu vou falar uma coisa com você. Você precisa entender. Os dons do Espírito Santo, o dom que Deus te dá, a movimentação do Espírito Santo de Deus, ela só acontece de acordo com a necessidade que você apresenta a Ele. Se você quer ver pessoas sendo curadas, você tem que ir até as pessoas doentes e demonstrar para Deus a necessidade de curar essas pessoas, porque elas estão doentes. Eu fico vendo muita gente pedindo a Deus para que as coisas aconteçam. Eu fico vendo muita gente pedindo a Deus para que eles possam ser cheios da plenitude, cheios do Espírito Santo, mas depois essa pessoa vai para a cama dela e deita no seu conforto, e no outro dia acorda como se nada tivesse acontecido. Então por que pedir? Para que pedir? Para que ficar nessa pedição? Melhor não pedir. Agora, se você quer ser usado por Deus, você precisa apresentar para Deus situações, momentos, que você precisa da unção e do Espírito Santo de Deus e dos dons de Deus na sua vida. Quem sabe não é isso que você está precisando antes de qualquer coisa. Quem sabe não é isso que está faltando na sua vida. Esse despertar para o Espírito Santo de Deus. Em você mergulhar, em ser batizado pelo Espírito Santo, é você mergulhar em poder. É que o poder de Deus mergulhe em você e tome conta de cada fio de cabelo que você tem, de cada milímetro do seu corpo. Que o Espírito Santo de Deus mergulhe em você. Quem sabe não é isso que está precisando? Que você se derrame ao Espírito Santo de Deus. Que você vá e pule nessa presença, entregue a sua vida, pule nesse fogo, que esse fogo vai te levar às nações da terra. Esse fogo vai te levar às nações da terra. Esse fogo vai te levar ao verdadeiro propósito a qual Deus tem na sua vida. Esse fogo, esse dunamis, ele vai te dar autoridade e poder para que você caminhe em direção ao seu propósito.
Caminhe em direção ao seu propósito. Não importa onde é. Desde quando você realmente entenda. Não olhe o propósito de Deus com a ótica do conforto humano, porque talvez não é tão confortável. Não olhe o propósito de Deus com a ótica do recurso humano, porque às vezes vai faltar recurso. Mas olhe o propósito de Deus com a ótica do Espírito Santo, porque Ele vai te capacitar. Ó, meu querido e minha querida, você acha que Deus ele vai... Se as coisas fossem fáceis, você acha que nós receberíamos esse poder, que eu posso dizer um poder bombástico, um poder que é capaz de transformar todas as coisas. E não há nada nesse mundo mais forte, mais poderoso que o nosso Deus. E a presença desse Deus na sua vida te faz fazer coisas impossíveis. É realmente isso. Você acha que seria fácil para mim, para você, para qualquer um de nós? Você acha que seria fácil? Você acha que é fácil? Que se fosse fácil, Deus não enviaria o Espírito Santo para nos capacitar a isso. Não tem nada fácil. Tem pessoas que acham que só vai estar seguindo o propósito de Deus quando tudo estiver bom, gostoso, alegre. Mas não, às vezes você vai chorando mesmo. Às vezes você vai com medo. Há 2 semanas atrás, eu tive o maior medo da minha vida. Eu achei que eu ia morrer. Eu entrei dentro de uma comunidade muçulmana e falei, Deus, se o Senhor não estiver comigo, hoje é meu último dia. Porque eu estava com muito medo, meu irmão, mas eu fui. Eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer naquele momento. Eu fui com medo mesmo. Eu fui morrendo realmente de medo, de temor, mas eu fui. Então, medo, essa visão humana, isso aí não distingue e não diz a respeito do chamado de Deus na sua vida, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que te capacita para você ir com medo, para você ir sem recurso, para você ir achando que você não tem poder, porque muitas vezes eu falei com Deus, Deus, quem eu sou? Quem eu sou para estar gravando essa aula para você? Quem eu sou para estar te ensinando a respeito de missão? Quem eu sou? Eu não sou nada, mas eu sei que é por Deus, é pelo Espírito Santo de Deus, e por isso eu dou a Ele a glória, por isso eu dou a Ele a honra, porque tudo que nós fazemos aqui no Nepal, se dependesse da minha sabedoria e dependesse da minha força, eu não conseguiria fazer. É por isso que eu entrego sempre a glória a Ele. Cada pessoa que a gente batiza, a glória é do Senhor. Cada pessoa que a gente apresenta o Evangelho, a glória é do Senhor. A glória do Senhor. Então, por favor, feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Seu Deus, eu quero orar para essa pessoa, onde ela estiver agora. E quero que o Espírito Santo de Deus, toque no íntimo do coração dessa pessoa. E que ela seja cheia de toda a plenitude de Deus. Senhor, para que essa plenitude possa capacitar ela a ir aos lugares mais longínquos dessa terra, anunciando a tua verdade. Para que esse poder, esse dunamis, seja a explosão de força, seja a explosão de poder sobre a vida dessa pessoa, que ela possa ter poder nos seus entendimentos e controle. Tome a rédea dos seus sentimentos agora e entregue o controle dos seus sentimentos ao Espírito Santo de Deus. Deus manda te dizer que Deus vai transformar a sua vida. Seu Deus, eu oro por elas, por cada um desses queridos alunos, que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus agora. E que o poder, o dunamis, seja com eles, para que eles possam compartilhar nos lugares mais longes, mais loucos, mais estreitos, mais altos, mais baixos, mais largos dessa terra, a tua vontade e a tua glória. Que eles sejam mensageiros do Senhor e sejam luz aonde o Senhor levar essas pessoas. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima aula e tamo junto. Deus abençoe.